Nossa língua portuguesa. Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sempre entro desejando que sim, que vocês estejam muito bem, que vocês tenham tido bons dias, boas noites, né, de sono, boas tardes de trabalho, de estudo, de reflexão, para que nós lembremos de nós, que nós tragamos nossas modificações profundas e que farão a saúde desse novo mundo. Bom, eu tô aqui rapidinho hoje para a gente continuar falando do capítulo da poesia, né, que eu pedi para que vocês escrevessem uma poesia, indo até a parte da apostila em que nós encontramos o exercício que pede que vocês escrevam uma poesia, e ali ele detalha como você precisa proceder para escrever a sua poesia, que no caso é um poema visual. E hoje, no finalzinho desta aula, então eu passo de novo o meu e-mail aqui para quem não pegou, mas está no vídeo da aula que vocês estão assistiram na semana passada, né? Então eu agora vou passando o e-mail aqui para vocês, sempre para que vocês tiverem que mandar alguma coisa para mim, seja mais formal, de exercício, possa ser mandado ali pelo e-mail, tá bom? E hoje eu vim para falar com vocês um pouquinho de uma parte que também está dentro desse capítulo dos poemas, né, da poesia que está à nossa volta, a poesia que nos interte, né, a poesia que nos dá tranquilidade, que nos alivia, a poesia que nos ensina, a poesia que nos abre os olhos, a poesia que nos sensibiliza, não é? A poesia é recheada de informações. E a poesia visual é um recurso a mais que fugiu das características apenas de verso e de estrofação e de ritmo e de som e de sentido. No poema visual, o uso da folha, o uso do papel, o uso da tela ficou muito mais interessante, porque a utilização de sentido, de figuras, de simbologias, misturando linguagem verbal com linguagem não verbal, que seria a imagem, deu um resultado de sentido para a gente que vê, que lê, que olha para a imagem, que observa a imagem, muito maior. Mas dentro desses textos também, dentro da poesia, nós continuamos vendo e sempre veremos a tão maravilhosa gramática. E aqui eu queria falar com vocês rapidamente sobre o estudo do sujeito, os tipos de sujeito que a gente vai ver exposto nessa aula deste capítulo, né? Que traz ali para que a gente veja que os textos são analisados gramaticamente. É um textinho, que é uma sinopse, né, do livro de poemas visuais, de um livro de poemas visuais, no caso é o livro da poesia visual, né, que vocês estão fazendo um poema visual, então é um livro de poesia visual, que está na nossa apostila, né, e do módulo 2, e no estudo da língua, na parte onde a gente faz o estudo da língua, certo? E ali nós temos a leitura dessa sinopse. Não é por acaso que Sérgio Caparelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. Nesta primeira partinha aí, o apostila destacou o verbo tornou, né? Para que a gente dissesse qual era o sujeito desse verbo, dessa forma verbal. Você vê que nós temos o ser colado ao verbo ali, que seria o complemento do verbo, né? E nós temos o Sérgio Caparelli, que é quem tornou, né? Tornou a si próprio, né? Ele se tornou, tornou-se. Por isso que tem o Czinho ali, que seria um complemento deste verbo. Ele tornou a ele mesmo, né? Um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Então, vejam que esse verbo, essa forma verbal, tem o seu sujeito. Só para a gente fazer uma revisão de sujeito, é tão importante a gente saber que o sujeito
ele está na oração, às vezes aparente, mas às vezes ele está também implícito. E a gente vai ver esse sujeito aparecendo na desinência verbal. Por exemplo, se a gente continua lendo aqui, a gente vai vendo mais abaixo ali na sinopse do livro de poesia visual, a parte que está destacadinha lá embaixo no texto também é fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletras de palavras, imagens de palavras, palavras imagens, que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos. Então essas palavrinhas verbais aí, desacomodam, olhem bem, e convidam, elas estão com o seu sujeito onde? Quem é o seu sujeito, na verdade? Qual é o sujeito das formas verbais desacomodam e convidam? Então nós percebemos que o sujeito da forma verbal desacomodam e convidam é toda aquela estrutura que a gente viu que está grafada aí na nossa apostila, que está marcada aí na nossa apostila. Perdão, na apostila de vocês não está marcada, é na minha apostila que está, na de vocês não está. Vocês têm o texto, mas não está destacado. Mas é esse parágrafo que está antes, falando então que esse tipo de sujeito é um sujeito composto, né? Você vê que a palavra desacomodam e convidam, o sujeito delas é composto. Não, olha só por que é composto, porque é fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletras de palavras, imagens de palavras e palavras imagens. Então tudo isso é o núcleo, seria o núcleo do sujeito das formas verbais desacomodam e convidam, né? E aí vocês veem no texto, mesmo quando a gente está lendo, quer dizer, convidam quem? O leitor, desacomodam o leitor. E o convida, esse o aí é relacionado ao leitor também, né? Então, esse sujeito, na verdade, deste convidam e desacomodam, é todo esse conjunto de palavras. E o complemento do verbo, convidam quem? Convidam o leitor. Desacomodam quem? O leitor. Então seria um objeto direto desses verbos, né? O complemento. Mas o seu sujeito é composto nessa grandiosidade aí de palavras, né? Essa quantidade de palavras que faz ser um sujeito composto. Então nós vimos assim, nós temos o sujeito simples e o sujeito composto, né? É muito tranquilo, mas é interessante para a gente entender a linearidade da nossa frase, né? Do nosso período e compreender a separação de cada parte dessa, o que é sujeito, o que é predicado, o que é complemento nominal, o que é complemento verbal. O sujeito é uma unidade de sentido nuclear. Nossa, é bomba nuclear? Não, ele é um núcleo que atrai outras palavras para acrescentar mais sentido a ele, né? Então o verbo é a mesma coisa, o verbo atrai mais palavras, seus complementos que vão acrescentando. Façam os exercícios dessa parte aí que está na nossa apostila. O capítulo é o 4, certo? Módulo 2, capítulo 4, ok? Então, eu não vou pedir escrita para vocês porque vocês ainda não me enviaram, quando eu estou preparando essa aula, vocês estão fazendo a da semana passada. Então é nessa semana passada aí que agora eu estou falando nesse tempo, né? Na semana passada vocês estiveram fazendo a poesia. Ah, não terminou? Continua essa semana, vou dar 2 semanas para que vocês façam essa proposta de construção da poesia visual e mandem aqui no meu e-mail. Ok? Um abração para todos, bons estudos e no que precisar estou à disposição aí para a gente conversar sobre qualquer coisa. Tchau, tchau.